Eu decidi que vai ser hoje, eu decidi que vai ser agora, eu decidi que vai ser assim mesmo. Chega de ficar planejando o vlog perfeito, o primeiro vídeo perfeito. E é isso. Acho que já deu o start. Mas como eu decidi agora, eu ainda preciso tomar café. Não tomei café, aqui tá bem cedinho. São 9, quer dizer, bem cedinho não, né? São 9 horas. E eu vou tomar café, me preparar. Eu acho que eu vou dar só uma secadinha no cabelo e depois eu vou conversando com vocês sobre tudo. Não sei nem pra onde que olhar, pra que câmera que olhar. Mas o principal foco desses vídeos que eu vou começar a fazer aqui, eu acho, não sei se eu vou continuar, não sei como vai ser, é que seja um diário aberto, sabe? É que eu quero que seja um diário, eu quero conversar, assim, ter os meus pensamentos em voz alta, poder falar sem me preocupar com o tempo, com engajamento, com look, com ângulo, com luz, com iluminação, sem estresse e no meu tempo, do meu jeitinho, e ter esses vídeos registrados pra eu poder assistir depois, sabe? Eu não contextualizei nada aqui ainda, quem chegou aqui agora não vai entender nada. Mas é isso, esse canal vai ser assim, vai ser sem muita explicação, de um jeito mais natural possível, sem cobrança. E é isso. O pão francês da Austrália, uma tristeza, colocar na air fryer. Em casa agora faz exatos 12 graus. Tá muito frio aqui, então merecemos um aquecedor ligado. Vou tomar meu cafezinho aqui agora e aí depois eu converso com vocês. Bom, tomei meu cafezinho, agora finalmente eu vou poder falar livremente aqui com vocês. Como eu falei, o intuito desse canal aqui é que seja um diário aberto. Eu quero que ele seja assim do meu jeitinho, sem me preocupar com as coisas externas. Eu já posto alguns vídeos no Instagram, só que eu percebi que o Instagram, ele tá me gerando muita ansiedade, porque lá tem uma questão do tempo do vídeo, você tem que falar tudo em 1 minuto, em 1 minuto e meio. E eu comecei a me comparar muito com outras pessoas, isso começou a me fazer muito mal. E eu perdi a vontade de fazer conteúdo lá por isso, sabe? Por essa pressa, por essa necessidade de ter que falar tudo rápido. Sendo que eu tô vivendo uma das experiências mais incríveis da minha vida, que é morar fora, sabe? E eu não posso falar à vontade, porque eu tenho tempo, sabe? Eu acho isso um absurdo. Minha irmã mais nova, Thalia, sempre me motivou a fazer esse canal. Só que assim, eu vou fazer, só que eu quero sem pressão nenhuma, sabe? Sem me preocupar com nada, assim, de tempo, de engajamento, de ser um vídeo bom, no melhor ângulo. E é isso. Tanto que eu não sei nem pra onde que eu olho. Eu tô olhando pra mim, infelizmente, porque eu vou me maquiar, então eu vou ficar me olhando esse vídeo todo. E vou me apresentar, né? Porque tem gente que tá aqui até agora e acho que, não sei se você tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Tainan Brito, eu tenho 31 anos no momento. Moro na Austrália, eu já morei em Sydney por 2 anos e meio e agora eu me mudei pra Canberra, que é a capital da Austrália. Eu estou em Canberra há 1 mês e meio, mais ou menos. Aqui é muito frio, aqui tem neve, que é diferente da Austrália, que as pessoas imaginam, e eu tô sofrendo muito com isso. Eu tenho tanta coisa pra falar, tanta coisa aconteceu desde que eu cheguei aqui na Austrália, mas não sei, sabe? Hoje eu tô com vontade de falar, assim, das mudanças que a gente vive quando a gente mora fora. A gente tem uma expectativa muito grande que seja uma coisa e a gente chega aqui em uma coisa totalmente diferente. Eu cheguei aqui em novembro de 2022, eu já vim com o Léo, que era meu namorado. A gente tem uma união estável hoje, né? Mas eu chamo ele já de marido, porque estamos juntos nessa, temos uma união estável, mas o civil vem aí, tá? Vem aí. E é uma loucura, gente. Morar fora é uma loucura, assim. Eu sempre tive esse sonho desde adolescente. Era um sonho de adolescente, mas antes eu não tinha condições. Os meus pais não tinham condições de fazer isso por mim. Então, eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar muito nova. Com 16 anos eu já trabalhava registrado e trabalhei por 12 anos na Globo. Então, desde que eu entrei lá, eu sempre trabalhei e tal, mas enquanto mais estável eu ficava, mais preocupada eu também ficava, porque eu sempre tive o sonho de sair do Brasil e fazer intercâmbio, sempre. Quando começou ali na pandemia, eu tava trabalhando essa ideia, e aí eu peguei firme, sabe? Na verdade, no começo, eu queria ir pros Estados Unidos, eu fiz aplicação pro visto dos Estados Unidos 2 vezes e tive o meu visto negado, posso contar isso melhor depois, se quiserem. E foi daí que começou a minha jornada até chegar na Austrália. Depois que eu tive 2 vistos negados pra ir como estudante pros Estados Unidos,
Eu fiquei um pouco assim, meio desanimada e tudo mais. O processo para vir para cá é um pouco mais fácil do que dos Estados Unidos, né? Não tem que fazer entrevista em consulado. Você faz uma carta, é um processo diferente, mas eu acho que eles são mais flexíveis do que os Estados Unidos, né? E quando eu cheguei aqui, gente, meu Deus, que sonho, que sonho. A Austrália, sério, eu tô aqui vai fazer 3 anos. A Austrália é perfeita, a Austrália é um país, assim, incrível. É realmente o Brasil que deu certo, porque ele tem a energia do Brasil, tem praia, tem neve, tem todas as paisagens, sabe, possíveis. Tem deserto, aqui é muito, muito bonito, muito completo. Mas realmente, assim, é outro nível, sabe? Quando você conhece um lugar que tem segurança, que tem qualidade de vida, você muda a sua visão sobre as coisas, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu tava toda encantada e eu sempre soube que eu faria cleaner, né? Porque quando eu via os vídeos no YouTube, nos Estados Unidos tem muito questão de au pair. Aí eu via muito de au pair, só que aqui o programa não é tão forte, sabe? Como nos Estados Unidos, essa questão de programa de au pair, de babá, que aqui se chama nanny. E que é bem diferente dos Estados Unidos nessa questão pra babá. Então, eu gosto muito de limpeza. Eu sempre fui aquela pessoa, aquela criança que limpava o próprio quarto. Minha mãe sempre ensinou a gente a limpar as nossas coisas. Então, eu sempre tive esse feeling, essa coisa com a limpeza. Quando eu vim pra cá, eu já sabia que eu queria fazer cleaner. Chegando aqui, eu trabalhei com várias coisas. Trabalhei com evento, trabalhei como design de interiores. Eu trabalhei entregando flyer. Trabalhei como cleaner pra outras pessoas. E aí, até que eu criei a minha metodologia de limpeza, eu comecei a trabalhar por conta, achar os meus clientes, a minha cartela, fiz o meu business, comecei a trabalhar pra mim mesma e foi incrível, né? Eu vou fazer depois um vídeo só sobre o cleaner, que eu sei que tem muitas curiosidades. E as pessoas sempre perguntam, né, como que é morar fora, o que você acha? O que eu acho hoje, depois de quase 3 anos aqui, é que é uma experiência muito individual, muito, depende muito do seu foco, qual o seu objetivo, como você vai viver essa experiência, o que você vai fazer, quais são as amizades que você vai fazer, se você tá solteiro, se você tá namorando, se você é uma pessoa que quer guardar dinheiro, se você é uma pessoa que quer aprender inglês, tudo, tipo assim, é muito diferente o intercâmbio de uma pessoa pra outra. Eu, como já vim num relacionamento, eu tive uma experiência, quem vem solteiro, acho que já tem outra, então é muito louco isso, sabe? Eu acho que por eu ter chegado aqui já um pouco mais velha, que eu acho que eu cheguei aqui com 28 anos, se eu não me engano, 27 ou 28, acho que 28. Eu já vim com uma outra mentalidade, sabe? Diferente de uma pessoa que chega aqui com 18, 19 anos. A mentalidade é diferente, os objetivos são diferentes. Então, desde que eu cheguei aqui, eu levei isso muito a sério e eu já sabia que eu queria tentar tirar a cidadania, sabe? Então, eu fiz um caminho muito focado nisso. Então, eu nunca fui de sair tanto, nunca fui de viajar tanto, porque o meu foco principal aqui é tentar um PR, né? Tirar a cidadania, que é um processo longo, que é um processo demorado. Nossa, eu tô cheia de espinhazinhas aqui, ó. Vocês não reparem não, tá? Muito louco, sabe, essa experiência, porque quando você chega aqui, a realidade, ela não é tão bonita quanto parece. A realidade daqui é muito dura. Ainda mais se você quer imigrar, ainda mais se você quer ficar pra valer. O processo é muito puxado, você tem que abrir mão de muita coisa. Pra mim tem sido um grande desafio morar longe da minha família. Eu sou uma pessoa muito apegada à família. Eu tenho até um vídeo meu que viralizou, que a minha família fez uma blusa abraçando, né, com tinta. E minha irmã trouxe aqui quando ela veio me visitar por um mês. E esse vídeo viralizou da blusa que eles pintaram pra mim. Muito lindo, inclusive. Eu sofro muito com saudade da minha família, porque eu sou muito, muito, muito apegada aos meus sobrinhos, à minha família, aos meus irmãos, meus pais. E eu acho que realmente é a minha maior dificuldade, sabe, de estar longe. E todas as semanas em que eu tô de homesick, ou que eu tô muito mal, ou que eu tô triste, é sempre por estar longe da minha família, sempre por estar distante, sabe? Saber que eu tô perdendo algumas coisas, perdendo alguns momentos. Você perder Ano Novo, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, os aniversários, perder o crescimento dos meus sobrinhos, isso é uma coisa muito dolorosa que ninguém te prepara, sabe? Ninguém te prepara até você chegar aqui. E tem sido um grande desafio, assim, lidar e aprender a viver com tudo isso, porque às vezes eu me sinto até egoísta de estar aqui. Tipo, egoísta de começar uma vida aqui sem os meus pais, sem os meus irmãos. Quando eu penso assim também, eu tendo filhos, eu fico, nossa, que egoísmo da minha parte tirar a chance do meu filho de viver com os primos, de viver pertinho dos avós. Isso é uma coisa muito, muito difícil e que eu tenho que lidar, sabe? Eu tenho que fazer uma escolha, eu fiz uma escolha e eu tenho que lidar com essa escolha, mas não é fácil, gente. E muitas pessoas me pedem dica no Insta e tal, mas eu realmente, às vezes eu tenho assunto que eu não gosto de
aprofundar tanto, porque é muito individual, gente. Cada pessoa vai ter uma opinião sobre algo, sabe? Eu vejo muitas criadoras de conteúdo de intercâmbio, Senhor amado, palhaça, falando coisas assim, diferente do que eu penso, porque realmente é uma experiência muito única. Então eu nunca vou falar, ai, gente, venham que é maravilhoso, ou nossa, venham que é muito difícil, porque é uma experiência individual, cada pessoa vai ter uma opinião. Pra mim é incrível, é muito bom, você aprende, você amadurece. Eu cheguei aqui de um jeito, eu já sou outra pessoa desde que eu cheguei aqui, tenho certeza disso, eu amadureci muito, aprendi muito, tem coisas que eu mudei de opinião, tem coisas que antes eu pensava assim que eram importantes, hoje eu já não dou tanta importância. Então você aprende muito, sabe? É isso, aqui você aprende a lidar, a tomar decisões assim muito importantes, que são decisivas pra sua vida, muito rápido. Você tem que aprender com despedidas, você conhece pessoas aqui o tempo inteiro que às vezes se mudam de cidade, ou voltam pro Brasil, vão para outro lugar. Você tem que lidar com a saudade, você tem que lidar com a solidão, você tem que lidar com muitas coisas, mas em compensação você também você aprende como é viver num país de primeiro mundo, como é viver num lugar em que você pode, como mulher principalmente, andar na rua sozinha, com o celular na mão, no escuro. Eu ando sozinha aqui nas ruas, assim, que não tem uma alma e não tenho medo nenhum, sabe? Diferente do Brasil, que eu já fui assaltada 2 vezes. E uma vez tentaram me raptar, um cara num caminhão. Então, assim, é tenso, sabe? São coisas que a gente passa no Brasil que vão se normalizando, mas que quando você sai, você vê que não é normal, sabe? As coisas que acontecem. Eu não sou aquela brasileira que sai do Brasil e começa a falar mal do Brasil. Eu amo o Brasil, eu sempre vou defender o Brasil para as pessoas. A nossa culinária é a melhor do mundo, a nossa cultura, o nosso povo. Realmente o que estraga o Brasil é a segurança, a qualidade de vida. Porque tem muitas coisas boas no Brasil, sabe? Mas realmente a segurança, assim, quando eu penso em filhos, ter filho aqui, gente, meu Deus, essas crianças andam na rua, não sabem o que é o perigo, sabe? Porque não existe isso aqui. Vocês estão vendo que eu tô falando, porque realmente esse vídeo, ele não tem um intuito, assim, um objetivo principal de assunto, porque eu só quero conversar, eu só quero poder falar, e vai ser assim. Se 2 pessoas assistirem, tá tudo bem, entendeu? Sem pressão, não tem problema. Eu só não quero mais ficar me preocupando com engajamento, com perfeição, com um vídeo que vai hypar. Esquece isso, sabe? Ai, nossa, assim é muito melhor falar tudo que eu posso falar. Aí algumas pessoas podem se questionar, por que você saiu de Sydney pra ir pra Canberra? Gente, eu vim aqui por conta de uma oportunidade que o Léo teve de trabalho, que era muito boa pra gente, e ia ser uma grande oportunidade também na questão de visto, né? Os 2 vieram com visto de estudante, vocês sabem como que é, mas como eu falei pra vocês, eu e o Léo, a gente já veio com foco de cidadania, então a gente faz de tudo pra seguir nesse caminho. Inclusive, é muito engraçado aqui essas coisas de intercâmbio. Cada pessoa vai seguir um caminho, né? E se você pensa em fazer intercâmbio, eu acho que a minha primeira dica aqui nesse vídeo tenha bem definido qual que é o seu foco, porque é muito fácil de você se perder aqui, é muito fácil de você se perder de si mesmo, sabe? Você vai ver pessoas trilhando caminhos muito diferentes aqui. E muitas pessoas se perdem e começam a fazer coisas assim, não tão legais, até por dinheiro, se é que vocês me entendem, começam a fazer umas coisas assim, não bacanas, e se perdem. Aí eu fico até pensando nos pais que estão no Brasil lá, preocupado com os filhos, e os filhos num caminho não legal, sabe? Enfim, mas são escolhas que as pessoas fazem. Eu fiz alguns trabalhos aqui que foram desafiadores pra mim, mas eu acho que me ajudaram a amadurecer, a me tornar uma pessoa melhor. Fiz um trabalho que eu ficava com uma placa de 10 quilos na costa o dia inteiro, assim, segurando, entregando o flyer, que eu não podia parar pra fazer xixi, não podia tirar ele se eu fosse em algum momento pra outro lugar. Então, foi ali que eu acho que eu comecei a me quebrar o meu ego, quebrar o meu orgulho, e entender essa experiência, sabe? Porque às vezes a gente chega aqui com uma carreira solidária, não vai ser tão fácil assim você entrar na sua área. Há quem diga que é fácil, mas é a minoria, se você for pesquisar a fundo mesmo. A maioria dos brasileiros que saem do Brasil começa a fazer um trabalho... Eu não gosto dessa palavra, tá? Mas eu sei que todo mundo vai entender se eu falar, que são subempregos, né? Eu odeio essa palavra subemprego, porque pra mim, emprego é emprego. Se você tá fazendo algo legal, pagando suas contas, é emprego. A maioria dos brasileiros que saem do Brasil trabalham com subempregos, porque é o que tá mais fácil. Só que, pra grande surpresa de todo mundo, esses subempregos se pagam muito mais do que às vezes trabalham em escritório, tá? Então, uma pessoa que tá trabalhando no escritório, às vezes aqui tira
sei lá, $27 a hora, enquanto uma cleaner, no meu caso, você pode ganhar 50, 55, $60 a hora. Então, uma cleaner ganha muito melhor do que alguém que tá trabalhando no escritório aqui. Então, já fica aí. Por isso que você vai mudando o seu pensamento, né? Porque eu que vim de São Paulo, da capital de São Paulo, trabalhava ali bem nos Faria Limers, tem aquela visão, assim, de tipo... Ai, que você é o seu trabalho, você é aquilo que você faz. E aí tem aquele ego de posicionamento e de cargo. E aqui na Austrália não tem isso, sabe? Aqui a cleaner mora no mesmo condomínio de um empresário. Aqui tá todo mundo junto, não tem essa diferença social, sabe? Inclusive, eu acho que aqui na Austrália, os intercambistas são, assim, os que mais vivem bem. Se você for, tipo assim, pelo que eu vejo na internet, em alguns vídeos, os intercambistas, assim, na Austrália vivem muito bem. Moram em lugares legais, moram em bairros bacanas, moram em lugares que também estão junto com os australianos. Então, aqui a diferença social é muito baixa, sabe? Mal se vê, porque não tem favela, essas coisas. Então, é um universo muito doido, é um universo muito paralelo. Eu que vim da classe C, gente, fico chocada até hoje com essas coisas, tá? E é muito doido, porque os australianos não têm essas questões de tipo, você é cleaner, você trabalha na obra, você é pintor. Não, eles admiram. Inclusive, toda vez que eu falava, eu trabalho como cleaner, todo mundo, nossa, tem dinheiro. O Brasil tem preconceito com isso. Infelizmente, as diaristas, as faxineiras no Brasil não são reconhecidas como aqui. Aqui não, aqui se você trabalha com limpeza, você é muito bem reconhecido. Os australianos te valorizam, dão valor ao seu trabalho, se pagam muito bem, porque eles sabem que é um trabalho fácil. Então, realmente é uma área muito boa. E aí você vai se descobrindo nesse caminho, sabe? Você vai quebrando preconceitos, se descobrindo como pessoa. Eu fui me descobrindo aqui. Não que eu tivesse esse preconceito, até porque a minha mãe também sempre trabalhou com limpeza, então eu já tinha uma mente mais aberta sobre isso, já tinha uma visão de que trabalho é trabalho, mas aqui você vê que é muito, muito bem valorizado, sabe? E eu queria que fosse dessa mesma forma no Brasil, mas infelizmente não é. Como vocês podem ver, eu falo muito. Por isso que eu falei, meu Deus, eu acho que o YouTube é o meu lugar. Porque ficar fazendo vídeo de 1 minuto não dá certo. E aqui vai ser o meu lugar sem filtro, sabe? Sem ficar preocupada. Mesmo nos stories que eu posto bastante, ainda lá tem uma questão de você, né, tá ali, enfim, não quer fazer tantos stories. E aqui vai ser o meu lugar de fala, o meu local de fala. E sabe uma curiosidade, gente? É que eu nunca vi nenhum canal no YouTube e nenhum vídeo no YouTube sobre intercâmbio na Austrália. Vocês acreditam? E quando eu cheguei aqui na Austrália, não tinha nenhuma cleaner que fazia vlog ou vídeos sobre cleaner. Então, quando eu cheguei... deixa eu terminar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu apanhei muito pra aprender a fazer o cleaner, porque não tinha nenhuma cleaner que fazia vlog. Tanto que depois eu fiz até um e-book pra ajudar quem tá chegando, porque é muito difícil, você não sabe, né, como que é a limpeza aqui e tudo mais. Eu assisti vídeo de outros youtubers sobre a Austrália aqui, não sei porquê, na verdade. Eu via muito TikTok, mas YouTube eu não vejo tanto, sabe? Até porque, gente, eu acho que assim, é o que eu falei, cada um vai ter uma visão e você tem que acompanhar aquela pessoa que você mais se identifica. Eu me identifico até com alguns criadores de conteúdo aqui, e tem outros que não tanto, então eu gosto, tipo, de ir vendo vida real. O que eu mais gosto sobre intercâmbio é sobre vida real, pessoas que são reais, sabe? Pessoas que só mostram a parte boa, eu não gosto. Eu sei que é uma escolha, eu sei que a pessoa tem o direito, e é isso mesmo. Mas eu gosto de ver e de acompanhar pessoas que mostram a vida real, que não mostram só o lado bom. Que tá num lugar super chique, que foi num lugar super legal, que viajou. Tá, mas e no off, né? E o trabalho, e o dia a dia, de acordar cedo, de pegar um trabalho puxado. Nem todo mundo mostra isso. E eu sei que é uma escolha, tá, gente? Mas eu acho que isso passa uma falsa ideia de que é fácil. Então, toda vez que alguém vai pro meu perfil e tudo mais, eu acho que já fica muito claro isso, que eu nem sempre vou falar só as coisas boas. Inclusive, nesse vídeo aqui, acho que eu tô falando muita coisa negativa. Mas, assim, da realidade, sabe? Mas tem muita coisa boa. Gente, eu posso ficar falando um vídeo, assim, de 1 hora, só coisas boas da Austrália. Então, eu gosto muito de falar a realidade, da minha visão, né? Da minha ótica. Então, assim, eu vou trazer temas aqui que eu sei que às vezes pode ser interessante, sobre poder de compra, mercado, a cultura, lugares, o que fazer e tal. Mas eu também quero ter vídeos, assim, mais falando sobre pensamentos, ideias que eu tô sentindo naquele momento.
porque eu quero ter esses registros pra poder assistir um dia no futuro. E eu acho que é isso, sabe? Esse vídeo realmente não tem um tema, não tem um foco, é só um fala, 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 fala. Não sei nem se eu vou compartilhar ele nas minhas redes sociais, porque eu não quero ir pra esse caminho aí de engajamento e tudo mais, sabe? Só quero ter esses vídeos mesmo como um diário pra poder assistir depois e saber o que passava na minha cabeça. Mas claro que eu vou trazer também algumas dicas, informações, e eu espero que vocês gostem. Não vai ser uma pegada assim muito extrema de vídeo sempre, mas eu vou tentar começar a fazer vlogs, mostrar o meu dia a dia, mostrar minha vidinha aqui. E é isso, se vocês gostaram, comentem. Se vocês querem ver coisas específicas, podem comentar aqui. Se não tiver nenhum comentário também tá tudo bem, porque esse é o meu diário aberto. E é isso, gente. Um beijo!